Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 7 de novembro, nós continuamos infelizmente com esse sofrimento, com essa tortura da guerra. A guerra que só maltrata, que só faz sofrer os inocentes, especialmente as crianças. O Papa Francisco tem dito que a guerra tira a humanidade e nos convida a lutar, a rezar pela paz. Nós temos acompanhado nos noticiários quanta tristeza, quanta gente perdendo a vida, quanta gente sendo morta por causa da ganância, por causa da falta de diálogo, por tantos outros motivos que nós sabemos. Há poucos dias nós fizemos um debate sobre essa guerra no Oriente Médio, entre Israel e Palestina. E vimos que essa guerra ela vem de décadas atrás. Os palestinos foram tendo diminuídos cada vez mais o seu território e mesmo agora, o pequeno território que tem, há muitos acampamentos de Israel dentro do território da Palestina. Então, normalmente nas guerras morrem os inocentes, aqueles que tramam as guerras, aqueles que são donos das armas, aqueles que promovem a guerra, não vão para ela lutar. São normalmente pessoas mais velhas que combinam tudo isso e depois colocam os jovens para serem mortos. Os jovens é que vão lutar. E morrem os inocentes. Morrem, os jovens matam-se uns aos outros e matam inocentes. É uma grande tristeza qualquer tipo de guerra. Nesse momento há mais de 50 guerras no mundo e chamam-nos mais atenção essa de Rússia e Ucrânia e agora, já completou um mês, a guerra entre Israel e Palestina. Rezemos como nos pede o Santo Padre. Há poucos dias, o Papa recebeu um grupo chamado Charis ou Caris, que é o Serviço Internacional da Renovação Carismática Católica. E nesse encontro o Papa recordou que esse organismo é chamado a ser uma voz que acompanha e que indica a todas as comunidades um caminho a ser percorrido em comunhão. Francisco recordou que a guerra destrói também a memória dos passos dados em direção à paz. A guerra destrói tudo, não faz outra coisa a não ser destruir. Então, nesse encontro, nesse evento com o chamado Charis, esse evento foi intitulado Chamados, Transformados e Enviados. Teve início no último dia 2 e o ponto culminante foi no dia 4, no encontro que tiveram com o Santo Padre. Francisco manifestou satisfação de encontrar esse organismo católico depois do início efetivo de sua atividade como organismo de serviço internacional para todas as expressões da renovação carismática católica. Ouvindo e acolhendo tudo o que se desenvolveu nestes anos a nível da corrente de graça, que é a renovação, o Charis é chamado a ser uma voz que acompanha e que indica a todas as comunidades um caminho a ser percorrido em comunhão. O Charis é, por assim dizer, uma janela para o vasto e variado mundo da renovação carismática católica. Segundo o Papa, as pessoas que trabalham no Charis têm a extraordinária oportunidade de olhar desta janela e olhar mais longe, de ir para além da experiência local e conhecer a riqueza daquilo que o Espírito Santo suscita em todos os lugares, em contextos culturais, sociais e eclesiais muito diversos. Também graças ao discernimento e à partilha desta multiplicidade de experiências e conhecimentos, Charis pode desenvolver o seu serviço ajudando os grupos individuais
a sair de uma certa estreiteza de visão e dando-lhes uma amplitude carismática e eclesial mais ampla. Muitas vezes um grupo se fecha nele mesmo e não tem uma visão alargada de igreja, e o Papa está chamando a atenção para a eclesialidade, ou seja, estar em comunhão com a igreja. O Papa recordou aos membros do Chares e os incentivou a estender os chamados Seminário de Vida Nova a todos os lugares e para todos. Trata-se de momentos de primeiro anúncio, muito querigmáticos, que oferecem às pessoas a possibilidade de um encontro com Jesus vivo, com a sua palavra e o seu Espírito, com a sua igreja vivida como ambiente acolhedor, como lugar de graça, de reconciliação e de renascimento. A seguir, o Papa recordou 2 aspectos presentes nos estatutos do Chares. O primeiro, a importância de promover o exercício dos carismas não só na renovação carismática católica, mas também na igreja toda. O serviço que o Chares pode prestar é o de promover os carismas e incentivá-los a colocar-se a serviço de toda a igreja. Promover, não controlar o carisma. Promover e não controlar. E para promover o carisma, devemos seguir o Mestre na promoção do carisma, o Espírito Santo. Em particular, sejam sempre valorizados os carismas que servem à evangelização, à atividade missionária, especialmente para com aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo, disse ainda o Papa. O segundo é o de incentivar o aprofundamento espiritual e a santidade nas pessoas que vivem a experiência do batismo no Espírito Santo. Não se deve presumir que, uma vez recebido o batismo, já se é plenamente cristão. O caminho para a santidade deve progredir sempre na conversão pessoal e na doação generosa de si mesmo a Cristo e aos outros, e não somente em vista do bem-estar espiritual, sublinhou Francisco. Não é só olhando para nós, mas é olhar para o outro, para a igreja. Queridos amigos, disse ele, agradeço-lhes pelo seu serviço. Não se esqueçam de que a sua tarefa não é julgar quem é autêntico carismático e quem não é. Em vez disso, vocês são chamados a oferecer apoio e conselho aos pastores para acompanhar todos os grupos e realidades multiformes que se referem à renovação carismática. O Papa os convidou a estarem vigilantes para não caírem na tentação dos jogos de poder e de influência, rejeitando o desejo de se destacar e comandar. A verdadeira tarefa é servir. É uma coisa boa deixar espaço para as novas gerações de líderes e empenhar-se constantemente na formação de jovens, entre os quais surgirão futuros líderes. E aí, no encontro, ele terminou. A guerra destrói tudo, tira a humanidade. Então, por ocasião desse primeiro encontro, em junho de 2019, fizemos um momento de silêncio rezando pela paz, disse o Papa, recordando o encontro no Vaticano dos presidentes do Estado da Palestina e do Estado de Israel. A guerra destrói também a memória dos passos dados em direção à paz. Olhemos para esta orquestra que está fazendo um grande esforço pela paz. Olhemos para esta oliveira aqui, um sinal de paz. E o Papa termina então convidando e convocando a todos para que lutemos pela paz. Não deixemos que esta memória da paz seja roubada. O Papa concluiu o encontro pedindo para rezar em silêncio pela paz. E, por fim, abençoou que Nossa Senhora os guarde na alegria do serviço. E rezemos pela paz, como pede o Papa Francisco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Paz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai
e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.